novo aqui em mais uma aula. Nós estamos hoje na terceira aula de Epístolas Paulinas. Eu sou Eduardo Maciel e nós estamos aqui caminhando no Instituto Fastef para aprender ainda mais e mais a palavra da verdade. Hoje o nosso assunto é sobre as Epístolas Paulinas. Hoje nós vamos trabalhar a carta aos Efésios, inspirados pelo propósito. Olha que interessante essa carta aos Efésios, inspirados pelo propósito. Todos nós precisamos ter um propósito de vida. Todos nós precisamos ter um alvo. Todos nós precisamos ter uma meta. Todos nós precisamos ter algo, aquilo que nós iremos nos inspirar. Cada ser humano, ele precisa desse incentivo. Cada ser humano, ele precisa verdadeiramente estar motivado. Nós precisamos estar motivados para aquilo que nós iremos fazer. E nós iremos trabalhar exatamente hoje esse tipo de motivação. O apóstolo Paulo, em várias das suas epístolas, ele traz para nós essa motivação que vem do alto. E essa epístola aos Efésios é uma epístola que vai trabalhar exatamente essa inspiração paulina. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu acho que agora ficou ainda melhor, né? Essa inspiração que o apóstolo Paulo tinha, porque ele estava em um propósito. Quando nós estamos em um propósito, nós com certeza seremos inspirados para coisas grandes, né? Coisas grandes acontecerão na nossa vida se tão somente nós estivermos inspirados. Então, nessa noite a gente vai falar de Efésios. Eu acho que tem mais gente aí pedindo para entrar na nossa sala virtual. Tem mais gente chegando aí na nossa sala virtual. E aí eu vou aceitar. Então vamos teologar sobre esse nosso tema. Acho que eu mudei aqui a apresentação. Parará, parará, parará. Voltou para sua tela aí a carta aos Efésios. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Efésios é uma das cartas da prisão de Paulo. Paulo, quando escreveu Efésios, ele estava cumprindo a sua primeira prisão. Depois ele vai ser solto e depois novamente ele vai ser preso novamente. E aí é justamente aquele período triste, né, na vida do apóstolo Paulo, na segunda prisão, onde ele será decapitado. É muito semelhante a carta aos Efésios à carta aos Colossenses, pois ambas tratam do mesmo assunto. Qual assunto? Cristo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Na epístola de Efésios, ele vai trabalhar exatamente Cristo e o seu corpo, e na epístola aos Colossenses, o cabeça, que é o Senhor. A epístola aos Efésios encarece a igreja como corpo de Cristo, passo que Filipenses ressalta o fato de que Cristo é o cabeça da igreja. Olha que interessante, né? A igreja, a nossa igreja cristã hoje, ela está organizada, ela é uma igreja organizada. Agora, acima de qualquer organização
que exista na igreja cristã hoje, o cabeça da igreja é Cristo. Por mais que existam lá pastores, presbíteros, diáconos, que organizem assim o que nós chamamos de obra de Deus, o cabeça, ele é Cristo. E é isso que nós vamos entender tanto na carta de Efésios, que fala sobre o corpo, como na carta de Colossenses, que será a semana que vem, que fala sobre a igreja. Colossenses adverte contra as falsas doutrinas que subestimam a Cristo, ao passo que Efésios expressa louvor por causa da unidade e das bem-aventuranças usufruídas por todos os crentes em Cristo. Há uma temática que Paulo ele vai bater muito na tecla, que é a temática da unidade da igreja. A unidade da igreja é algo que não é novo, é algo que já é bem antigo e a gente sempre precisa voltar a esse tema. Qual tema? A unidade. Porque é muito fácil semear discórdias, é muito fácil semear contenda entre irmãos. Agora, o que é difícil é vivermos uma vida de amor, vivermos uma vida de desuniões, uma vida de rivalidades. Isso é fácil viver. Difícil é viver uma vida de unidade. E Paulo escreve a epístola aos Efésios justamente batendo nessa tecla, a unidade de Cristo. Nós precisamos ser uma igreja unida. Quando entendermos o que Efésios traz para nós, seremos uma igreja ainda melhor. Falando sobre a autoria e a data da carta aos Efésios, Paulo é o autor da carta. Está lá no capítulo 1, versículo 1. E ele escreveu durante o seu aprisionamento em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Efésios 4:1. Interessante aqui, você que está chegando agora, tá aí o Jean, tá aí a Ana Cristina, tá aí a Suelen. O interessante aqui é que Paulo estava preso e mesmo assim ele não deixa de escrever as suas epístolas. Mesmo assim ele não deixa de enviar cartas para a igreja. A igreja estava recebendo as cartas, a igreja estava sendo abençoada e mesmo naquele período difícil onde o apóstolo Paulo estava encarcerado. O propósito do livro, da carta de Efésios, é esse tema que para mim é o tema áureo da carta, a unidade da igreja. Ele expressa na figura do corpo humano em que Cristo é o cabeça. Não se pode deduzir um propósito claro do texto da carta. No entanto, é sabido que os cristãos judeus primitivos tendiam a separar-se dos irmãos gentios e por isso pôde ter motivado o apóstolo a escrever sobre o tema unidade. Então, o corpo de Cristo, como assim? Ele usa a analogia do corpo humano, é um corpo formado por muitos membros. Nós temos o tronco, nós temos as pernas, nós temos os joelhos, nós temos os pés, e um depende do outro, turma. Todos nós dependemos uns dos outros. O que é a igreja? A igreja ela é o corpo interdependente de Cristo, aonde eu dependo de você e você depende de mim.
Por isso que nós devemos buscar sempre uma unidade da comunidade cristã. Por isso que a gente deve buscar sempre uma unidade de Cristo. Porque quando a igreja está unida, a igreja é mais forte. A igreja, ela é pulsante. Nós precisamos investir e muito na unidade da igreja. Falando um pouquinho sobre destinatários, são os crentes, obviamente, de Éfeso. A cidade era muito famosa, a cidade era muito populosa na Ásia Menor naquela época. Hoje só existem ruínas. Se formos visitar Éfeso, só existem ruínas. Atualmente, a geografia de Éfeso é a Turquia e era um dos principais centros urbanos do Império Romano. Então ali era rota para muita gente sair, entrar, comprar, vender. Era um centro urbano, era um centro comercial daquela época. Interessante, né? Aonde o apóstolo Paulo começa a ter uma igreja ali formada. O histórico da cidade, apesar de ser uma grande cidade, uma grande metrópole, também é um centro religioso da província. Então, religião girava ali em torno de um templo chamado e muito conhecido da deusa Diana. Quando Paulo começa a pregar, ele começa a ter problemas com os seguidores de Diana. Foi considerada Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é muito provável que Áquila e também Priscila, discípulos de Paulo, foram os fundadores da igreja de Éfeso. Então Paulo estava ali, enviando cartas, pregando a palavra, e a obra continuava com Áquila, com Priscila, na fundação dessa igreja. Paulo também trabalhou ali. Nós temos esse registro na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 32. Depois Timóteo foi para lá, 1 Timóteo 1,3. Muitos estudiosos também acreditam que Éfeso era originalmente uma carta circular, lida por todas as igrejas da Ásia Menor. Isso acontecia, tá, turma? Cartas eram escritas para determinados destinatários, mas essas cartas elas não ficavam restritas apenas à geografia de uma igreja. Essas cartas elas giravam. Essas cartas elas eram cartas do próprio apóstolo Paulo, mas essas cartas elas giravam, né? Elas estavam sendo lidas por várias pessoas de várias províncias da Ásia Menor. Existem temas essenciais em Efésios que eu gostaria de trabalhar com vocês agora à noite. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto real de uma das instalações das ruínas de Éfeso hoje. Uma foto dos dias atuais. Quais são os temas que a gente pode elencar aqui para falar um pouquinho dessa carta nessa primeira parte do nosso ensino? O primeiro tema é a escolha das pessoas. Paulo, no capítulo 1 de Éfeso, no versículo 5, ele nos dá a ideia da adoção. Essa ideia da adoção, ela é muito interessante. Os cidadãos romanos, eles adotavam crianças, mas não porque as crianças eram órfãs. Eles adotavam as crianças porque eles queriam colocar essas crianças como servos, como escravos. Essa era uma mentalidade romana, que alguém pudesse servir a eles. Já na comunidade judaica não era assim.
Os órfãos, eles não eram servos. Eles tinham os mesmos direitos, os mesmos benefícios dos filhos naturais. Então, mesmo que não fosse meu filho natural, se fosse meu filho de adoção, de criação, decoração, esses filhos teriam o mesmo direito na sociedade judaica. Por isso, a escolha das pessoas e por isso a adoção. E Paulo vai trabalhar em Éfeso e que Jesus também trabalha no Evangelho. Os cristãos, eles são escolhidos por Deus porque eles reconhecem, turma, que todo o valor e todos os direitos permanecem através da graça de Deus. E é só através da graça de Deus que nós podemos pertencer à família global. Ainda bem que pela graça nós somos salvos, ainda bem que nós podemos participar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas é através dessa adoção de filhos. E dentre os benefícios que nós podemos elencar nessa adoção, nessa escolha das pessoas, Paulo vai trabalhar em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, sobre compartilhar as riquezas que lá no céu são ilimitadas. No versículo 7, no versículo 8 do capítulo 1, o benefício de desfrutarmos da liberdade do perdão pela graça. Hoje nós somos livres e essa liberdade é graças à graça. Graças à graça de Deus. É até redundante, mas é isso mesmo. O terceiro benefício é receber a percepção dos propósitos de Deus. Está lá no capítulo 1, versículo 9 e 10. Deus, ele tem os seus propósitos. Por isso que lá no início eu falei que era uma carta inspirada por propósitos. O quarto benefício, no versículo 11, no versículo 12 do primeiro capítulo de Efésios, seria essa integração à família de Deus. O plano de Deus era nos integrar à família real, mesmo não sendo judeus, mesmo sendo gentios. E o quinto benefício é receber o Espírito Santo como sinal da fidelidade de Deus. Está no capítulo 1 também, nos versículos 13 e nos versículos 14. Então a gente recebe muitos benefícios. Nós somos muito abençoados. Por quê? Porque nós somos o povo da promessa. Porque nós somos o povo de Deus. Em segundo lugar, nós temos um tema aqui também importante, relevante, que é a transformação da vida. Quando você se torna um cristão, você recebe uma transformação mental. Deus, ele começa a fazer uma transformação em nós, do nosso homem interior. E ele nos dá uma completa orientação, tanto para o nosso coração, como também para a nossa mente. A nossa mente é renovada. Nós temos a mente de Cristo. E a nossa vida, ela começa a ser expressa como uma vida radicalmente nova. Essa transformação de vida, em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, Paulo vai trabalhar essa renovação da mente, essa mudança em cada uma das esferas, né? Corpo, alma, espírito, emoções, psique, tudo é transformado através do poder de Deus, através de uma nova vida em Deus. Existe um outro tema que eu quero trabalhar também com vocês, falando aqui dessa epístola
aos Efésios, que nada mais é do que o privilégio que nos traz a responsabilidade. Nós temos um privilégio através da graça. E mesmo tendo esse privilégio através da graça de Deus, nós também temos uma responsabilidade. A responsabilidade de servirmos a Deus, a responsabilidade de continuarmos levando as promessas de Deus. Esse privilégio nos traz essa responsabilidade. Nós não somos salvos por fazer boas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer boas obras, a gente começa a expressar a vida de Deus, Zoe, a própria vida de Deus em nós. E as pessoas do mundo começam a nos ler, porque nós somos como cartas vivas, né? Nós somos testemunhas desse Deus. Nós somos testemunhas desse Cristo. Então nós somos testemunhas do Senhor. Agora nós estamos despidos do velho homem, como Paulo trabalha em Efésios 4, versículo 22 a versículo 24, despidos do velho homem, e temos uma responsabilidade, temos uma obrigação. A nossa fala, no nosso trato com as pessoas que trabalham com a gente, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, tudo é transformado. No capítulo 4, do versículo 25 ao 32, a gente vê nitidamente essa transformação. É uma transformação a ponto da impureza e da imoralidade que havia em nós, como diz o capítulo 5, de 3 a 7 de Efésios, ceder lugar para a renovação do Espírito, também no capítulo 5, do 15 ao 20. Então, nessa exigência, nessa responsabilidade herdada pelo privilégio, a gente precisa ser mais atencioso, a gente precisa ser mais abnegado nos nossos relacionamentos, ao invés de egoístas. É isso que Paulo trabalha no capítulo 5 de Efésios, do versículo 22 até o capítulo 6, no versículo de número 9. Do 5:22 até o 6:9, Paulo trabalha essa responsabilidade. Existe também, turma, uma relevância de Efésios para os dias atuais. Tem muita coisa que foi escrita em Efésios e parece que foi escrito ontem à noite, porque é tão atual, é tão relevante. E o primeiro tema aqui que eu quero elencar com vocês é como orar pelos outros. Ah, professor, como orar pelos outros? Eu já tenho orado pelas pessoas. Paulo, ele vai registrar em Efésios 2 tipos de oração pelas pessoas. O primeiro tipo de oração está no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19. Nessa primeira oração, Paulo vai começar agradecendo a Deus por aquela pessoa. Você já tirou um tempo para agradecer a Deus por aquelas pessoas que o Senhor colocou no seu caminho? Tem muita gente que Deus colocou no nosso caminho. Quem são essas pessoas? Vamos agradecer a Deus pela vida delas. Em segundo lugar, nessa mesma oração, Paulo pede a Deus que o Senhor conceda
sensatez para essas pessoas. Essas pessoas seriam pessoas mais sensatas pela oração que Paulo fazia por elas. Também ele orava para que essas pessoas pudessem conhecer Deus melhor. Existem pessoas que só conhecem a Deus de ouvir falar. Elas ainda não tiveram uma experiência real com Deus. Elas só sabem de Deus o que alguém falou para elas. Elas não têm uma experiência real com o Espírito Santo. Paulo também ele ora nessa primeira oração para que essas pessoas venham conhecer a verdadeira esperança. A verdadeira esperança é a palavra. A verdadeira esperança é a nossa fé. Então, muito interessante aquilo que Paulo ele vai trabalhar na igreja de Éfeso e ele nos ensina, literalmente, orarmos por essas pessoas. O segundo tema que nós vamos falar aqui é como viver em harmonia. Talvez essa seja a pergunta de $1 milhão. Como viver em harmonia? Como viver em amor? O desafio hoje, vivermos em harmonia, vivermos em amor. Um grande desafio. É fácil sugerir problemas, conflitos, quando há confrontos de personalidade, quando há confrontos de temperamento. Esses confrontos podem ser na ordem cultural, esses confrontos podem ser de ordem racial e até mesmo esses confrontos podem ser de ordem teológica. Porque na teologia existem várias correntes teológicas. Esses confrontos podem existir. Mas o segredo para a gente viver em harmonia e para a gente lidar com esses confrontos, segundo Paulo, é reconhecer a unidade que há em Cristo. Porque quando nós passarmos a conhecer a unidade que há em Cristo, nós viveremos muito melhor. Muito melhor. A nossa vida será uma vida de qualidade. Quando a gente passar a entender que nós não somos nada sem o outro. Na verdade, nós somos membros interdependentes uns dos outros. E existem alguns princípios de unidade que Paulo vai trabalhar para a gente vivermos essa harmonia. O primeiro princípio está no capítulo 4, versículo 28, que é compartilhar as nossas posses. Se eu tenho 2, eu posso dividir. Se eu tenho 3, eu tenho 4, eu posso compartilhar. O segundo princípio para a gente viver em harmonia é conversar sempre de forma positiva e nunca de forma negativa. Tem pessoas que são muito negativas. Ele trabalha isso no capítulo 4, versículo 29 da sua carta. Tem pessoas que só sabem reclamar da vida. Ela sempre tem uma queixa, ela sempre tem uma reclamação. Muita gente que eu conheço só murmura. E é por isso que está perecendo na mão do destruidor. Porque a murmuração não nos leva a lugar nenhum. O terceiro princípio é aprender a controlar o nosso temperamento. Aprender a perdoar. Paulo trabalha no capítulo 4 de Efésios, no versículo 31 e 32. Segura a tua onda. Aprenda de verdade controlar o seu temperamento, perdoar quem precisa ser perdoado. O quarto princípio
ele trabalha no capítulo 5, no versículo 21, a humildade. A gente só vai viver em harmonia se a gente conseguir ser pessoas mais humildes. Se a gente não conseguir viver essa humildade, nós não seremos pessoas que conseguirão viver em harmonia. Porque a harmonia é o início ali da humildade, e vice-versa. A humildade é o início da harmonia. Em quinto lugar, ele fala no capítulo 5, verso 33, sobre controlar a nossa casa em amor, nossos filhos em sujeição. E em sexto lugar, o último princípio para a gente viver em harmonia, tratar bem quem trabalha com a gente, porque ninguém é capaz. Ele trabalha no capítulo 6, dos versículos 5 a 9. Então, esse foi um recorte que nós fizemos nessa primeira parte da aula sobre a carta aos Efésios. Vamos agora falar então sobre a carta aos Filipenses, que é a nossa segunda epístola da noite. Essa carta aos Filipenses, eu coloquei como subtítulo a Epístola da Alegria em Cristo. Mas por quê? A Epístola da Alegria em Cristo. Tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. A carta aos Filipenses não parece ter um plano definido, pois trata de vários assuntos. Porém, nela sobressai o tema da alegria, o que parece contrastar com a situação de Paulo, que escreve na prisão. Turma, Paulo estava preso, poderia estar reclamando, murmurando, espraguejando, dizendo que Deus esqueceu dele. Ah, Deus esqueceu de mim. Mas ao invés disso, Paulo, ele continua alegre, porque ele sabia que aquele momento seria superado. Paulo tinha uma dívida de gratidão com a igreja de Filipos, que lhe dava apoio financeiro, principalmente nessa fase das epístolas da prisão, e ele não podia mais construir tendas, ele não podia mais trabalhar. Em uma dessas ocasiões, a oferta que lhe foi enviada por meio de Epafrodito, que ao retornar levou a carta do apóstolo. Epafrodito, ele foi um dos grandes homens de Deus ali, uma coluna que ajudou e muito o ministério de Paulo. Paulo, ele foi muito ajudado por Epafrodito, por Timóteo, e ele tinha uma dívida de gratidão com a igreja aos Filipenses, porque era uma igreja pulsante, uma igreja que ajudava, uma igreja que não media esforços, uma igreja que não tinha tempo ruim. Sabe aquela igreja que ela está pronta para toda boa obra? Aquela igreja que está sempre pronta para dar o melhor, para fazer o melhor? Era a igreja de Filipos. Era uma igreja que não via dificuldade alguma. Falando um pouco sobre autoria e data, a carta de Filipos aos Filipenses é de autoria paulina, em Filipenses capítulo 1, versículo 1. E ela foi escrita por volta de 61 depois de Cristo, enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão em Roma. Filipenses capítulo 1, versículo 13 e também
versículo 14. Mesmo na prisão, ele não deixou de escrever as suas cartas. O propósito de Filipenses é agradecer aos filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 5. O apóstolo aproveita também para recomendar Timóteo e Epafrodito à igreja de Filipos. O propósito aqui é a alegria e é a gratidão de ter uma igreja tão abençoada, de ter uma igreja tão pulsante, de ter uma igreja que participava ativamente da obra, ativamente do ministério. Então, essa gratidão, para mim, quem não tem gratidão não tem caráter. Essa gratidão ela é de suma importância e ela deve ser um princípio nosso. Nós devemos ser pessoas gratas em todo o tempo. Falando sobre os destinatários, Paulo escreve aos crentes de Filipos, cidade da Macedônia, por onde o apóstolo Paulo passou na sua segunda viagem missionária. Está narrado em Atos, capítulo 16, versículo 12 e versículo 40. Na sua segunda viagem missionária, Paulo ele passou em Filipos, ele foi até preso lá, mas ele era uma pessoa agradecida a Deus e ele fundou a igreja e agora está enviando cartas para essa igreja. Vamos trabalhar agora alguns temas essenciais na igreja de Filipenses. Essa imagem que eu coloco para vocês aí na tela é uma imagem real de Filipenses nos dias atuais. É uma espécie de teatro que havia ali em Filipos, hoje também Turquia, mas muitas coisas da época bíblica nós só vamos ter de fato as ruínas. Primeiro tema essencial é a determinação em seguir em frente. Todos nós precisamos recomeçar em algum momento da vida. Eu não sei se já chegou essa fase. Para mim, alguns anos atrás, pelo menos 16 anos atrás, eu precisei recomeçar, seguir em frente, zerar, começar do zero. E isso foi muito bom para mim. Quando Paulo ele foi preso em Filipos, Paulo e Silas eles cantavam louvores a Deus. Ao invés de amaldiçoar os presos, os carcereiros e quem colocou eles ali, não. O carcereiro queria se matar, Paulo disse: não te faças nenhum mal. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Essa é a determinação que nós temos que ter, turma, para seguir em frente. Paulo agora, mesmo sofrendo uma sentença mais longa, na sua segunda prisão, ele continua dando exemplo, ele continua sendo um soldado de Cristo, ele continua sendo uma testemunha e ele consegue encorajar outros irmãos. Outras pessoas em Filipos foram encorajadas pelo testemunho de Paulo. É só você ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 18, que você vai ver esse encorajamento da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo era sempre otimista. Ele sempre esperava continuar servindo a Deus, servindo a Cristo, por mais que isso lhe custasse muito, porque existem momentos que isso nos custa bastante, mas ele continuava servindo, ele continuava determinado
a seguir em frente. O segundo tema é sobre a divindade de Cristo. Em um extraordinário hino de louvor a Deus, no capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 11, Paulo ele vai falar da singularidade da divindade de Cristo. A gente vai estudar isso melhor ainda em Cristologia, quando eu falar do Jesus humano e do Jesus divino, do Jesus homem e do Jesus Deus. A gente vai ver as duas naturezas de Cristo em Cristologia. Mas o Paulo usa aqui no capítulo 2, versículos 5 a 11, kenosis, um esvaziamento. O Senhor ele não usurpou ser igual a Deus. E Paulo vai estabelecer esse padrão para todo cristão, esse padrão de humildade, esse padrão de que Jesus deixou a sua glória e morreu em nosso lugar, esse padrão de se doar. Então essa divindade de Cristo, ela não foi por usurpação, mas ela foi por uma doação. Relevância da carta dos Filipenses para os dias atuais. Tem muita coisa em Filipenses que a gente pode trazer para os nossos dias atuais. Primeira coisa, enfrentando a pressão. Nós estamos vivendo num mundo onde a pressão ela é muito grande. Nós estamos vivendo em um mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. A pressão, a competitividade, ela é muito grande. Só que Paulo aprendeu a lidar com a pressão, a enfrentar a pressão, embora ele tivesse acorrentado, embora ele tivesse com muitos soldados lhe guardando, mas ele é um exemplo para nós de inspiração, porque mesmo passando o pior momento da sua vida, ele não se abate. Ele enfrenta a pressão. Talvez você está enfrentando uma pressão muito grande no seu trabalho. Talvez você está enfrentando uma pressão muito grande no seu casamento. Talvez você está enfrentando uma pressão muito grande na sua vida econômica, na sua vida financeira. Mas o que Paulo ele fala para a gente hoje é que nós devemos enfrentar todas as pressões da vida. Porque não existe pressão que seja eterna. A pressão não é eterna, o cárcere não é eterno. Vai passar e vai melhorar. Mas a gente não pode se entregar em meio às pressões. E o nosso último tema, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, é mantendo prioridades. Nós, como filhos de Deus, temos duas prioridades. Quais são as nossas duas prioridades? Primeira, manter um relacionamento com Deus de adoração, mesmo sob pressão. Paulo vai trabalhar isso. Você pode até anotar, porque são muitos versículos. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 4. Vou repetir para vocês anotarem. 1:18, tudo Filipenses. 3:1 e 4:4. Mesmo sob pressão, qual era a prioridade de Paulo? Adorar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Essa deve ser a nossa prioridade de número 1, turma. Não abra mão disso. Não abra mão
de um relacionamento com Deus. Segunda prioridade que nós devemos manter, eu falei que são duas: bom relacionamento com o próximo, bom relacionamento com os outros cristãos. Paulo vai trabalhar isso em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. No capítulo 14, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, Paulo vai trabalhar exatamente isso. Nós precisamos entender essas duas prioridades. Manter o relacionamento com Deus, mesmo sob pressão, adorando. E a segunda prioridade, manter o relacionamento com o próximo, também com os nossos irmãos em Cristo. Sabe por quê, gente? Porque criar muros é muito fácil. O difícil é criar pontes. Para a gente fazer um muro, uma parede, talvez em um dia você consiga construir uma parede, construir um muro. Mas para se fazer uma ponte, para se fazer um viaduto, quanto tempo a gente gasta? Quanto tempo a gente leva para fazer um viaduto? Meses. Porque viadutos, pontes, unem, mas muros, paredes, dividem. Então, a nossa prioridade é termos comunhão uns com os outros, porque somos partícipes uns dos outros. Deu para entender?